Graça e paz, meus amados. Meus amados irmãos, primeiro eu quero expressar a alegria de poder estar aqui nessa igreja e saber o quanto é verdadeira essa comunhão e ter o privilégio de poder ministrar a palavra de Deus e também servir aos irmãos nesse momento. Amém? Então, nós já temos uma relação, já alguns me conhecem, e assim eu quero aproveitar cada minuto para ministrar a palavra, agradecendo desde já ao pastor David por esse convite e poder estar participando desse 5º aniversário aqui da Igreja Batista Missionária de Cumaru. Para mim é um privilégio enorme. Amém, meus irmãos? Então abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 18 em diante. E assim eu quero expor a palavra do Senhor. Desde já, meus irmãos, atento fique a cada expressão, porque eu quero pedir aos amados irmãos que acompanhem verso por verso e que Deus nos ajude a interpretar esses textos dentro das nossas limitações, mas no poder do Espírito Santo, há de trazer bênção para a minha vida e para a sua vida através dessa palavra. Amém, igreja? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 em diante. Ora, tudo provém de que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Meus amados irmãos, depois que o apóstolo Paulo, ele trouxe algumas orientações à igreja de Coríntios, depois que o apóstolo Paulo falou do zelo que ele tinha para com a igreja, e da certeza e da alegria que era de estar com Deus, no dia que esse momento aqui na terra findasse, mas também do privilégio de estar servindo aos irmãos, enquanto aqui também estivesse, Paulo fala da vida nova em Cristo, da conversão do crente, assim como eu e como você, um dia nos convertemos ao Senhor Jesus. E quem é convertido em Cristo aqui, diga amém. E ele diz lá no verso 5:17 que assim que alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aí ele entra no verso 18 dizendo, tudo provém de Deus. Vamos dizer juntos? Tudo provém de Deus. O que é que provém de Deus? O que temos que entender de que tudo provém de Deus é que a obra da salvação, a obra da conversão, a obra de se tornar uma nova criatura, ela não procede do homem, ela procede de Deus. A obra de salvar, de tirar o pecador do lamaçal do pecado, de tirá-lo das trevas e trazer para a luz, essa obra é uma obra exclusiva de Deus. É Deus quem salva, é Deus que liberta, é Deus que converte o mais vil pecador. Foi Deus que operou em mim, foi Deus que operou em você. Crê nisso, diz amém. Então está claro aqui ele dizendo, tudo provém de Deus. A salvação é uma obra de Deus, exclusiva de Deus. É um ato monergista de Deus. Só Deus é quem faz. Somente Ele faz. O homem responde à obra que Deus faz no coração dele. O Espírito Santo nos convence. O Espírito Santo quebranta. O Espírito Santo transforma o nosso coração, que antes era de pedra, agora é um coração de carne. É Ele que bate na porta e nós apenas respondemos aquilo que Ele está fazendo. Ao abrir o coração e ao clamar por misericórdia a Deus. Mas Paulo deixa bem claro, tudo provém de Deus. Que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de quem, igreja? De Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Estamos no verso 18, amém? Agora escute bem. Que nos reconciliou. O que significa?
significa que em uma época da nossa vida, nós estávamos afastados de Deus. Em um período da nossa vida, nós estávamos longe de Deus. Por causa dos nossos delitos e dos nossos pecados, nós estávamos mortos. Nós éramos inimigos de Deus. Compreenda bem, todos aqueles que andam no prazer da carne, todos aqueles que andam na alegria do pecado, todos que andam na vida do pecado, estes estão mortos. E mortos também significa que está afastado de Deus. Porque se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, por causa do pecado, nós somos afastados de Deus, nos tornamos inimigos de Deus. E ele diz aqui, o apóstolo Paulo, que Deus, ele nos reconciliou. Vamos dizer essa palavra juntos? Reconciliou. Ou seja, antes eu estava em trevas, agora eu ando na luz. Antes que eu estava no pecado, hoje eu vivo em santidade. Antes que eu era inimigo de Deus, hoje eu me encontro amigo de Deus. Antes que eu estava afastado de Deus, agora eu estou bem pertinho do Senhor. E sempre pertinho dele, eu quero andar. Ele nos reconciliou. Amém? Diga amém. Agora, ele não nos reconciliou por uma ação nossa. Ele nos reconciliou pelo mérito do seu Filho. Ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? De Cristo Jesus. Então entenda bem, foi pela obra de Cristo, foi pelo agir de Cristo, foi pela obediência de Cristo, foi por meio de Jesus, que agora eu e você fomos reconciliados com Deus. Por tudo que Jesus fez, por tudo que ele cumpriu, pelo sacrifício na cruz, ao derramar o seu sangue, ao morrer, ao terceiro dia ressuscitar, cumprindo o propósito de Deus, eu e você agora fomos reconciliados com Deus. Amém? O sangue de Jesus nos tornou amigos de Deus. O sangue de Jesus nos trouxe para a luz. O sangue de Jesus nos tirou do lamaçal do pecado. O sangue de Jesus nos conduz agora a uma vida de santificação. Quantos podem dizer amém? E isso é um privilégio. Isso é algo glorioso. Nós fomos chamados também para o ministério desta reconciliação. Eu e você, não importa a idade, não importa a classe social, não importa a cor, se você é crente em Jesus, você foi chamado para o ministério da reconciliação. Diga obrigado, Senhor. Não, diga mais uma vez, obrigado, Senhor. O que devemos compreender é que agora eu não só apenas sou amigo de Deus, eu não sou apenas agora próximo de Deus, eu não sou apenas aquele que anda na luz, mas agora eu tenho que proclamar essa reconciliação. Eu preciso falar aos quatro cantos, em casa, no trabalho, aonde eu estiver, sobre esta mensagem, sobre o ministério da reconciliação, na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Verso 19, por favor. Leia comigo, está aí no telão. Leia comigo. A saber, verso 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Meus amados irmãos, que coisa maravilhosa. Entenda bem esses versos aqui. Olha, esse a saber, ele está dizendo que nisso nós podemos proclamar. Deus, nunca se esqueça, Deus, vamos dizer juntos? Deus é que faz tudo. Por meio de Jesus Cristo, ele está lembrando mais uma vez,
nunca se esqueça, não é por mérito seu. Não é pelas obras que você fez. Não é pelaquilo que você faz. Mas é pelaquilo que Deus fez na pessoa do seu Filho Jesus. E Ele está dizendo, e saber que Deus fez isso, reconciliou consigo quem? O mundo. Vamos dizer junto, diga, o mundo. O mundo. Compreenda bem, a salvação, a reconciliação, o ministério da reconciliação é uma obra que Deus fez em Jesus para todo aquele que nele crê. Então, por favor, encare aqui o mundo, não como todos os homens agora são alvo dessa reconciliação, não, mas de que a raça humana, o ser humano é alvo dessa reconciliação. O homem pode agora ter acesso à graça de Deus e arrependendo-se de seu pecado, crendo em Jesus, ele a partir daí é reconciliado com Deus. Não olhe essa expressão que Deus reconciliou Jesus Cristo consigo mesmo, o mundo, como se agora todo mundo fosse salvo. Não é essa interpretação correta. Alguns crerão e serão salvos, outros não crerão e irão ser condenados. Porque o Senhor Jesus deixou bem claro, e João assim ratificou, todo aquele que nele crê, esse tem a vida eterna, mas aquele que não crê, esse já está condenado. Entende? Diga amém. Então, mundo aqui não significa que todo mundo está salvo. Significa que a raça humana, ela tem a oportunidade de se reconciliar com Deus, de se achar com Deus na pessoa de Jesus Cristo. Amém? A salvação é para gente, é para ser humano. A salvação não é para outro tipo de ser. Um animal não ganha a salvação, é o ser humano. Então encare aqui mundo com essa perspectiva. Quem está entendendo, diga amém. Aí ele diz o seguinte: não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiando a palavra da reconciliação. Meu irmão, atenta ao que eu vou lhe falar agora. E preste bastante atenção. Deus não levou em conta o pecado que eu e você praticamos, ou praticávamos. Compreenda bem. Uma vez reconciliado com Deus, Deus ele não vai levar mais em conta o meu passado. Deus não vai mais levar em conta o pecado que eu praticava. Então isso é uma boa mensagem para aqueles que estão tristes, abatidos, cabisbaixos e talvez arrependido pelo pecado que fez, para que em Deus ele encontre perdão e reconciliação. Porque se você cometeu algum pecado, não importa o grau do pecado, se você estiver arrependido, em Deus você encontrará perdão para os seus pecados, e em Deus Ele garante a mensagem da reconciliação, não levará em conta o seu passado, nem os seus pecados, porque em Cristo foram todos perdoados. Amém? Deixa eu ser aqui mais prático para que você compreenda. Se antes eu me prostituía, se antes eu bebia, se antes eu mentia, se antes eu roubava, se antes eu matava, se antes eu fornicava, se antes eu adulterava, em Cristo Jesus, arrependido estou, em Cristo Jesus, Deus não vai levar em conta todas essas minhas falhas. Isso é algo glorioso, isso é algo tremendo, isso é algo maravilhoso. Agora escute bem, no coração daquele que recebeu a reconciliação, sempre existirá um arrependimento genuíno, uma conversão genuína. Ele fazia passado, ele não faz mais. Quem entende diz amém. Então, o pecado é uma alegria, era um prazer do passado. Agora não,
reconciliado com Deus, porque ele não levou em conta, ele não imputou aos homens as suas transgressões, agora, eu e você vivemos em santidade, pedindo a Deus misericórdia, Senhor, de mim, porque ainda que eu fale agora, eu sei, reconciliado, eu fui com Deus por Cristo Jesus. Amém, igreja? Então, quando acordar pela manhã e saber que já pecou, não tenha medo. Temos um advogado fiel, que vai olhar para nós e dizer assim: reconciliado você foi, meu amado. Reconciliado você foi, minha amada. Confesse-o, deseje o abandono, se esforce em uma vida de santidade, porque isso é uma mentalidade de um cristão. Essa é uma mentalidade do verdadeiro convertido. Diga amém. Verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de quem? De sorte que somos embaixadores em nome de quem, igreja? Como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Agora escute, tomado posse dessa verdade, não importa o meu passado, o Senhor deixou bem claro aí, não foi, pastor? Que não importa o meu passado, não importa. Que agora em Cristo Jesus eu fui reconciliado com Deus, sim, você foi. Então me diga agora qual é a minha missão. A sua missão é exatamente essa. Agora somos embaixadores de Cristo. Vamos dizer juntos? Embaixadores de Cristo. Ninguém foi chamado para uma conversão genuína e fica de braço encruzado na igreja. Eu costumo brincar lá na igreja dizendo assim: é o crente 3S. Quem conhece o crente 3S? É o salvo, sossegado e sentado. Amém? É o crente 3S. Ele diz assim: estou salvo, estou sossegado, vou ficar aqui sentado. Não. Você foi chamado para ser embaixador de Cristo. Os jovens digam amém. As crianças digam amém. Os adultos digam amém. Não importa a idade, pastor? Não. Ah, mas eu não preciso de um aval da igreja local, uma imposição de mão, não? Não. Em Cristo Jesus você é uma nova criatura, diga amém. Você é o embaixador de Cristo. Agora é claro, quando você for separado para o ministério específico, a igreja local reconhece, o pastor impõe as mãos e envia. Mas o enviar é para uma questão específica. No geral, você deve proclamar a mensagem da reconciliação. E o que é o embaixador? O embaixador é aquele que representa alguém quando está fora do seu lugar de origem. Se eu estou no Japão e eu ganhei o título de embaixador do Brasil, lá no Japão eu represento o meu país. O que eu falar está falado em nome do meu país. Se eu for maltratado lá, eu serei maltratado em nome do meu país. Então, o meu país tomará providências, porque o embaixador dele foi maltratado em um país. E assim é aqueles que é embaixador de Cristo. Ide pregai o evangelho, ide de casa em casa, ide de dois em dois. Quem receber a vós, receberá a mim também. Quem não der ouvido a vós, não der ouvido a mim também. Se alguém maltratar a vocês, estão maltratando a mim também. E ser embaixador de Cristo, outra coisa, a mensagem que você tem para ministrar é a mensagem da reconciliação. Amém? É o evangelho de Jesus. Se eu sou embaixador de Cristo, então ao chegar no meu trabalho, qual a mensagem que eu tenho que anunciar? Diga assim, o evangelho. Diga o evangelho. Na rua, com os meus amigos, meus vizinhos, qual é a mensagem que eu tenho que anunciar? O evangelho. Não é ficar falando abobrinhas. Não é para estar falando fofocas. Não é para estar contando besteiras. Não é para estar falando palavras ao léu.
O compromisso do crente é ser embaixador de Cristo. No trabalho, evangelho. Na vizinhança, evangelho. Na escola, evangelho. Entre aqueles que a família, dentro da família, evangelho. Porque o evangelho traz essa mensagem da reconciliação. E a mensagem da reconciliação aqui é esta: Deus em Cristo Jesus convida você. Você tem que proclamar: reconciliem-se com Deus. Amém? Todo embaixador tem uma mensagem a proclamar. Agora veja só, é na autoridade de quem que você vai? Em nome de Cristo. Diga assim: em nome de Cristo. É na autoridade de Cristo. Como é que eu sou embaixador em nome de Cristo? Deve haver em mim a autoridade dada por Cristo. Se eu estou anunciando um falso evangelho, não há autoridade em mim para ser embaixador. Se eu estou contando outra mensagem, a não ser a mensagem do evangelho, da reconciliação, não há em mim a autoridade de Cristo. Se eu estou anunciando uma outra mensagem que não tem nada a ver com o evangelho, com a reconciliação, então aquela pessoa ou aquela denominação, ela não tem a autoridade dada por Cristo. Quem está entendendo diz amém. Então, se você for ouvir pessoas que ficam anunciando outro evangelho, ô pastor, me dê um exemplo de outro evangelho. O evangelho da prosperidade, o evangelho do curandeirismo, o evangelho do autoestima, do antropocentrismo, o evangelho da superação humana, o evangelho coach, o evangelho que eu dou para receber, o evangelho que envolve mais uma ação espírita do que atitudes espirituais. Evangelhos assim são muito estranhos, entende? Diga amém. Nenhum desses tem a autoridade. Se é em nome de Cristo, então a mensagem que deve sair da boca do embaixador é a mensagem do evangelho. É a mensagem da reconciliação. Amém? Rogamos, é isso que Paulo está dizendo. Qual é o grito que você tem que dar? Qual é a declaração? Qual é o apelo que você deve fazer àqueles que te ouvem? Reconciliai-vos já. Vamos dizer juntos? Reconciliai-vos já. Criancinha, quando estiver no meio da criançada, brincando ali, né? De bolinha, pá. Aí você pergunta ao outro que está ali do lado: você é cristão? Convertido a Jesus? Aí talvez ele diga alguma coisa coerente dizendo sim, não. Se disser não, aí você solta esse grito: reconciliai-vos já. Aos jovens que é mais entendido, claro que você pode conversar ali, primeiro falando daquele time, tal, e depois você muda de assunto e Jesus, evangelho, usa a estratégia. É o teu time? Mas eu tenho um time muito legal. Quero te convidar para um time chamado igreja. Esse time não perde uma. Esse time é campeão. Ele receberá a coroa da vida. Eu não sou crente não. Que você deve dizer: reconciliai-vos já. Aí senhora aí, conversando com as outras senhoras, sei lá, na esquina, de fia no meia. Não é momento de estar falando da vida alheia. É momento de dizer o quê? Reconciliai-vos já. Que aí senhora aí conhece outras senhoras que não tem nenhum compromisso com Jesus. Sim ou não? Sim ou não? Então ali é de fia no meia, quando ela diz assim: não acredito nesse negócio de Jesus não. Reconciliai-vos já. O que é isso, reconciliai-vos já? Você está afastada de Deus, é inimiga de Deus, porque se não se arrepender dos seus pecados, não crê em Jesus,
você está longe do Pai. Reconciliai-vos. Entende? Diga amém. Aos homens aí também. Vamos deixar de estar com conversa fiada aí nas esquinas, né? Aqui em Cumaru tem o banco da mentira aqui, né? O banquinho ali, né? Eu conheço a cidade porque minha família mora aqui. Aí, eu posso ir ali naquele banco da mentira, pastor? Você pode até ir no banco da mentira, você não pode contar a mentira. Vá no banco da mentira fazer o que lá? Evangelizar. Ao chegar por ali, eu estou dando só eu só estou aqui fazendo uma ilustração com o banco da mentira, mas pode ser em qualquer esquina, na praça. Mas quando chegar nos ambientes onde estão as pessoas, em alguns segundos você vai ter que gritar essa frase: reconciliai-vos já. Entende? Diga amém. Essa é a proclamação. E rogamos que vos reconcilieis com Deus. Isso é a preocupação do crente. Quem foi chamado para ser embaixador, isso deve ser uma ocupação sua. Reconciliai-vos com Deus. Quem tem, diz amém. Verso 21, leia comigo. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, olha que coisa linda. Primeiro, aquele que não conheceu pecado. Jesus Cristo não conheceu pecado algum. Ninguém pode acusá-lo de ter pecado. Ele mesmo no seu ministério questionou os que acusavam ele de pecado. Diga-me, onde eu pequei? Aponta em mim, aonde eu falhei? E calados os homens ficaram, e calaram tiveram que ficar. Porque ele, o Filho de Deus, cumpriu todo o propósito do Pai, sem cometer uma falha, sem cometer nenhum pecado. Ele é o Cordeiro limpo, imaculado de Deus. Por isso, Deus recebeu o seu sacrifício. Ele não cometeu pecado algum. Isso está bem claro? Diga amém. E pela igreja aqui que eu conheço bem o pastor, então não preciso me alongar nesse ponto. Então entenda bem agora. Ele fez pecado por nós. Aqui entenda. Ele não tinha pecado, mas ele teve que assumir uma característica de pecador, para que o nosso pecado fosse aniquilado. Entenda bem, por isso que ele teve que assumir uma estrutura humana. Ele tinha que ser homem. O homem que eu estou falando é como eu, como você. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Crê nisso, diz amém. Então entenda, por isso que ele teve que nascer. Deus tinha que encarnar, mas ele não podia encarnar e ser só Deus. Ele tinha que ser homem também. E ele mesmo não pecando, ele precisava assumir a posição de pecado para que ele se identificasse conosco. E nós compreendêssemos uma coisa, que por ele ter assumido uma forma minha, não que ele cometeu algum. Entende? Diga amém. Mas, quando ele vai até João Batista, e ele, ao João Batista olhar para ele, aí João Batista diz assim, aponta para ele e diz, né? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João sabia muito bem quem é que estava vindo ao seu encontro. E João, claramente, evidentemente, e logicamente, e podemos dizer até corretamente, se rende e diz assim, não, eu não posso te batizar. O Senhor que tem que me batizar. Aí Jesus disse, não, João, não é por aí não. Deixa que se cumpra, faça isso, para que se cumpra toda a justiça de Deus. Qual era a justiça de Deus? Ele precisava tomar o meu lugar de pecador. Ele precisava tomar a forma de pecador. Ao se batizar por João,
Ele assumia essa forma de pecador. Quem João estava convidando para ser batizado? Os pecadores. Para quê? Para o arrependimento. Quando Jesus faz isso, aquela multidão olha e diz assim, olha um pecador, se arrependendo também junto com a gente. E ele estava ali assumindo uma forma de pecador, para que a gente pudéssemos ser livre do nosso pecado. Compreenda bem isso. Ele se fez pecador por nós. Isso é lindo. E eu quero que você saia daqui nessa noite, é sempre maravilhado, é sempre regozijando, é sempre se alegrando, quando olhar no espelho, e você vê o seu rostinho, bonito, né? Sim ou não? Mas se você não achar você bonito, quem é que vai achar? Quando eu olho no espelho, eu vejo uma pessoa bonita. Pergunta a minha esposa se não é. Pergunta a minha mãe se não é. E quando eu olho, eu digo, pecador eu sou, mas Cristo Jesus se fez pecador por mim. Eu agora estou reconciliado com Deus. Amém, irmãos? É ou não é um motivo para acordar e ter alegria? Eu preciso de palavra de motivação maior do que esta? Não. Eu preciso de, erga a cabeça, você é um herói, você é um campeão, você é cabeça, não é cauda, você é isso, você é aquilo. Eu preciso dessas palavras? Não, eu só preciso saber que os meus pecados foram levados em Jesus e eu fui reconciliado com Deus. Ô pastor, me desculpe, mas eu preciso de uma moralzinha a mais. Se converta. Se converta, porque se uma palavra dessa não alegrar o seu coração, não há outra palavra. Eu ia para o inferno, não vou mais. Eu estava nas trevas, não estou mais. Eu vivia no prazer, na alegria do pecado, hoje não tenho mais. Não é motivo de se alegrar? Indo para o trabalho. Eu sou salvo, reconciliado. Conversando com a família. Eu sou salvo, reconciliado. Conversando com os amigos, tudo ranzinho, cara fechada, tudo com medo por causa da pandemia, um reclamando porque não tem emprego, outro reclamando porque tem emprego. O povo é estranho mesmo. Um reclamando porque choveu, outro reclamando porque fez sol. E você? Eu sou salvo, reconciliado. Faltando cuscuz, ou faltando ovo, sei lá o quê. Mas você alegre sabendo que Deus é providência, diga amém. Eu sou salvo, reconciliado. Pelo amor de Deus, gente, que palavra de alegria eu quero maior do que essa? Amém, meus irmãos? Uma criança dessa indo para sorrindo. Ó, pai, esse menino deve ter um PlayStation 3, ó, com essa alegria toda. Esse menino aí deve ter bicicleta em casa. Eu acho que já tem uma moto, o pai deve ser rico. Aí, que alegria é essa, menino? Por que essa alegria toda? Tu tem disso, essas coisas? Não, não é por essas coisas, não. Por quê? Eu sou salvo, reconciliado. Aí você aproveita aí, reconciliai-vos já. Entende? Diga amém. Ele se fez pecado por nós. Para quê? Para que, igreja? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Deixa eu beber água que agora o negócio vai esquentar. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, o que é ser feito justiça de Deus? É agora, eu e você, tomarmos para nós, sabe o quê? Todo o mérito de Cristo Jesus, que Ele ganhou, que Ele recebeu na cruz, que Ele recebeu cumprindo todo o propósito do Pai. Jesus, ao morrer na cruz, cumprindo o papel, Ele trouxe para nós os méritos que era dele. Justiça de Deus, dá a entender o seguinte, quer dizer agora, pastor, que eu sou justo?
Deixa eu perguntar uma coisa a você. Olhe para você mesmo, seu coração. Você é justo? Se você olhar para você, para o seu coração, a resposta é não. Eu não sou justo. Então, como é que eu sou justo? Cristo Jesus cumpriu a justiça de Deus. Ele é justo. Ele nos justificou. Entende? Diga amém. Você é justo, tendo agora os débitos dos seus pecados pagos por sua conta, por seu mérito? Você vai dizer não. Então, como eu agora me encontro santificado, justificado dos meus pecados, Cristo Jesus morreu na cruz, pagou o preço pelos meus pecados, Ele é justo, Ele nos justificou dos nossos pecados. Justificados somos, e por ter sido justificados, agora, o débito do meu pecado está o quê? Pago, cancelado. Entenda, diga amém. E a ideia de ser justificado é aquela ideia mesmo de alguém que foi pego em flagrante, que foi pego no delito, que foi colocado diante de juiz, e todo mundo dizia, ele fez uma coisa errada mesmo, ele errou mesmo, ele é o malfeitor mesmo, ele deve ser o quê? Condenado. Justificação é essa. O juiz, por intermédio do grande advogado, diz assim, não, ele está perdoado, os seus pecados estão perdoados, os seus erros estão pagos. Então o juiz diz, você é inocente. Entende, diga amém. Mesmo sendo culpado, mesmo sendo merecedor daquela condenação, Deus me fez justiça. Jesus me fez justiça de Deus. Jesus é justo, Ele agora atribui à igreja a justificação. Eu agora e você podemos dizer que somos justos. Entende? Diga amém. Quando eu disser, nós somos justos pelo mérito de Cristo, diga amém. Quem entendeu, diga amém. Claro, meu irmão. Alguém perguntar a você, você se considera um justo? Você primeiro vai dizer assim, bom, pelos meus méritos, não. Mas eu sou justo pelo mérito de outro. Jesus Cristo, Ele me atribui esse mérito. Como assim? Por quê? Eu sou igreja, eu fui reconciliado, eu agora tenho os meus pecados perdoados em Jesus. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo. Quem entende diz amém. Quem entende diz amém. Eu fui feito justiça de Deus. Então vamos lá, para encerrar. Jesus é santo, diga amém. Você também é. Diga amém. É. Não. É sim. Paulo, quando saúda a igreja, saúda os santos, que está em Efésios. Saúda os santos. Você é santo, meu irmão. Você é santa, meu irmão. Claro, é Deus. Deus que nos fez, é Cristo que nos fez justiça de Deus. Eu sou santo. E quando alguém pergunta, pastor, o senhor é santo? O que eu digo? Claro que eu sou. Amém, irmão? Agora eu pergunto a você, quando alguém pergunta a você se você é santa, se você é santo, é assim, mais ou menos, mais ou menos. Ah, quer saber? Eu acho que não, eu estou por ali, eu estou por ali. Não, eu estou caminhando, eu estou tentando. Não, a palavra deve ser definitiva. É claro que ser santo é um ato, santificação é um processo. Quem entende, diga amém. Então, quando Cristo morreu na cruz e comprou com seu sangue a igreja o que ela é? Santa. E ponto final. Entende? Diga amém. Ato, santo. Eu sou santo. Por quê? Cristo morreu na cruz por mim. Eu sou a igreja. Então, ato, eu sou santo. Agora, eu estou num processo de santificação. Amém? Entendeu agora? Diga amém. Ato de Deus. Você é santo.
Diga, tenha medo não. Sou santo. Sou santa. O senhor é santo. Mas menino, para cima de mim. Eu conheço a sua vida passada. Você é santo. Não, eu conheço não só a vida passada, não. Eu conheço a sua vida presente também. Isso é santo. Sou santo, querido. Sou santo. Agora, não é pelo meu mérito. É pelo mérito de outro. Jesus é santo. Agora eu posso dizer, sou santo. O mérito de Cristo é o meu mérito. A igreja recebeu todos os méritos de Cristo. Jesus está no céu, diga amém. Aí você vai, diga amém. Por que nós vamos para o céu? Se o mérito é dele, então nós iremos para perto dele. Eu voltarei para que onde eu estiver, estejais vós também. Cristo ressuscitou, diga amém. Quando nós morrermos, o que vai acontecer com nós? Ressuscitaremos também. Entende que tudo o que aconteceu com Cristo agora passa a ser parte da igreja? Entende? Diga amém. Para sempre com o Pai, quem vai estar lá, diga amém. Por causa de Cristo. Quem vai para o céu, diga amém. Por causa de Cristo. Quem é santo, diga amém. Por causa de Cristo. Quem é justificado, diga amém. Por causa de Cristo. Por favor, não se esqueça disso. Você agora foi feito justiça de Deus. Há alguma condenação para com aqueles que Deus escolheu? Que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Compreendes? Amém? Escute bem, meus irmãos. Você agora é justiça de Deus. Diga assim, obrigado, Senhor. Não, mais uma vez, obrigado, Senhor. Ei, olhe para mim bem atento agora. Eu não posso ter dúvida nenhuma. Eu não posso estar cambaleando em dois pensamentos. Você não pode estar acordando de manhã com incerteza daquilo que foi garantido na cruz. O mérito não é meu. O mérito é de Cristo. O mérito não é seu. O mérito é de Cristo. Então como é que eu tenho dúvida de alguma coisa, se não é por mim? É Deus que faz tudo. Então nós iremos, enquanto Jesus não voltar, vamos trabalhar, vamos agir, vamos evangelizar, vamos ganhar almas, vamos anunciar para as redes sociais, reconciliai-vos já, arrependei-vos dos seus pecados, Jesus está voltando, vamos dizer juntos, Jesus está voltando, vamos, isso é a nossa tarefa, mas Deus é quem faz tudo, Deus está no controle de tudo, de pé, curva a cabeça, ó Deus, a Tua palavra nos trouxe mais uma vez a alegria necessária. A Tua palavra, meu Deus, alcançou o nosso coração. E essa mensagem, Senhor, não pode ser deixada ao canto. Senhor, incendeia a nossa alma, incendeia o nosso coração. E que a nossa boca agora, Senhor, esteja cheia desta mensagem da reconciliação, para ao sairmos daqui, a nossa família, aos nossos amigos, proclamar essa mensagem. Reconciliai-vos já com Deus. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Isso no nome santo de Jesus, a igreja diz, amém.